A paz do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Tudo bem com você, igreja do Senhor Jesus? Espero que sim e que não te falte fé, porque a fé, ela move montanhas, meu irmão, minha irmã. O Senhor nos diz na sua palavra, se você tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda, você vai dar uma ordem a esse monte e ele vai se transportar de um lugar para outro. É a fé que faz a diferença, a fé de você crer no Deus poderoso que existe, que é salvador, que é libertador, que é recompensador, que é galardoador dos que o temem, dos que o buscam, dos que o servem, dos que o obedecem. Já recebeu ele, já confessou ele, já está o servindo, já se colocou na posição de servo do Senhor, então te prepara para viver o extraordinário, o impactante e o sobrenatural. Mas o nosso Deus não nos garante vida sem as tribulações, meu irmão, minha irmã, sem as aflições. Ele não engana ninguém. O próprio Jesus nos diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci e nós também venceremos, porque nós estamos no Senhor e o Senhor está conosco. E é tudo isso, meu irmão, minha irmã, que faz a diferença na vida do servo e da serva do Senhor, daquele que tem a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no único poderoso que pode todas as coisas. Nesse momento você pode até dizer: Luzimar, não está nada bem. Na minha casa não está bem, com os filhos não está bem, com o esposo, com a esposa, com as finanças, com a saúde, no trabalho, até no ministério, na igreja. Porque não vamos nos enganar, meu irmão, minha irmã. Onde tiver pessoas, onde tiver ser humano, é difícil, meu irmão, minha irmã. Cada um tem o seu jeito, cada um tem os seus pensamentos, cada um tem os seus defeitos, suas qualidades, e é o Espírito Santo que vai trabalhando, e é o Espírito Santo que vai limpando, e é o Espírito Santo que vai purificando, e é o Espírito Santo que vai fazendo uma nova criatura, deixando tudo velho para trás, a pessoa arrogante, a pessoa soberba, a pessoa prepotente, a pessoa mentirosa, jogada nos vícios, em tudo que não agrada ao nosso Deus, vai ficando tudo para trás. E eis que se faz uma nova criatura. Nós passamos a ser feitos filhos de Deus, co-herdeiro do reino celestial, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós dizemos: sim, Senhor, eu te recebo, Senhor, eu te aceito como meu único e verdadeiro suficiente Salvador. Apaga o meu nome do livro do pecado e escreve o meu nome no livro da vida. E aí, meu irmão, minha irmã, é glória a Deus, aleluia. Tem vitória, tem bênção, tem os anjos celebrando lá no céu quando o pecador se arrepende dos seus maus caminhos, porque o Senhor, antes de vir Jesus, Deus já enviou o precursor, já mandou João Batista para anunciar a vinda do Senhor, e ele pregava: endireitai-vos os caminhos, converteis, arrependei-vos dos seus maus caminhos e procurai o Senhor, que nós procuremos servir ao Senhor, que nós procuremos nos converter. Muitos que dizem que receberam o Senhor, que aceitaram o Senhor, que estão servindo ao Senhor, meu irmão, minha irmã, precisam nascer de novo, nascer do fogo, nascer do Espírito, meu irmão, minha irmã, precisam ser batizados de novo, precisam confessar o nosso Senhor de novo, porque muitos estão dando mau testemunho, muitos estão dentro até das igrejas, meu irmão, minha irmã, fazendo o que não agrada ao nosso Deus. Mas isso compete a mim e a você estar falando, julgando? Não, de jeito nenhum. Porque a palavra do Senhor nos diz que da mesma maneira que nós julgarmos e medirmos, nós também seremos julgados e medidos. Só quem pode julgar é o nosso Deus, que é o justo juiz. Só quem pode fazer alguma coisa é Ele, meu irmão, minha irmã. As ovelhas são dele, a igreja é dele, o pasto é dele, o pastor é dele, nós somos dele.
Então é Ele que resolve tudo. Não fica olhando para isso. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Olha para Cristo. Olha o que o Senhor nos deixou de testemunho, de exemplo. O Senhor não deixou nenhuma falha, nenhum erro, nenhum pecado. Ele não fez nada que pudesse manchar o nome dele, manchar a figura dele, a pessoa dele e principalmente o nosso Deus. Ele só veio para obedecer. Ele veio ser humilde, ele veio mostrar o amor, ele veio mostrar o cumprimento da lei. Está tudo na palavra do Senhor que não muda, meu irmão, minha irmã. Ela se renova a cada manhã e as misericórdias do Senhor também. E é o fato de nós estarmos aqui ainda vivos por causa da bondade, da graça, do favor imerecido e da misericórdia do nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz que nem as tribulações, nem o que já aconteceu, nem o que ainda vai acontecer é capaz, meu irmão, minha irmã, de nos afastar do amor do nosso Deus, porque nem tudo isso se compara com a glória que há de vir, nem nos nossos melhores sonhos nós temos a capacidade de poder acertar o que é que nos aguarda. É muito lindo, é muito poderoso, meu irmão, minha irmã, ver o nosso Deus. O nosso maior presente é ver e estar e morar com o nosso Pai. Ver o nosso Deus que pensou em nós. Você é amado, você é desejado, você foi pensado, meu irmão, minha irmã. Embora que aqui na terra você ache que não, que diz que você não foi projetado, que você não foi planejado, os seus pais aqui na terra, mas não são eles que mandam, meu irmão, minha irmã. Nenhum de nós temos poder de nada. É o nosso Deus quem manda, é Ele quem diz quem é que vem, quem é que não vem. É Ele que tem todo o poder. E se você está aqui nesta terra, e se você ainda está vivo, meu irmão, minha irmã, é porque Ele tem um propósito na tua vida, Ele tem um projeto lindo a se cumprir, e nada nem ninguém vai atrapalhar os planos do Senhor na minha e na tua vida, na minha e na tua família, na minha e na tua casa e em todas as áreas da nossa vida. Sabe o que é que vai acontecer? A boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Somente ela vai acontecer na nossa vida. Estamos guardados, estamos protegidos, estamos blindados pelo nosso Deus. Ele está nos cercando, Ele está ao nosso redor. E o inimigo, aonde é que está, Luzimar? Ao derredor. Para ele chegar até nós, ele tem que passar pelo nosso Deus. E é claro que para Deus permitir alguma coisa, meu irmão, minha irmã, ou nós estamos em desobediência, ou porque nós mesmos fomos procurar algo que nós fizemos que não pedimos permissão a Deus, não pedimos orientação a Deus, fomos lá e fizemos. E aí vai ter a colheita, né? Porque todo plantio, ele tem a colheita, mas que nós venhamos plantar boas sementes, para que essas sementes frutifiquem, para que elas possam dar bons frutos e o nome do Senhor venha a ser glorificado. O nosso maior exemplo, meu irmão, minha irmã, o nosso maior testemunho é a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Como que nós agimos como os filhos e filhas e servos e servas do Senhor, as atitudes que tomamos. É claro que tem coisas que fogem ao nosso controle, tem situações que não estão no nosso controle, mas que Deus está no controle e Ele está cuidando de tudo. Lembra do povo no deserto? Quem cuidou foi o Senhor, e quem cuida de mim e de você é o Senhor, e cuida de tudo e de todas as áreas, e Ele é que é poderoso. Você já falou com o Senhor? Você já orou ao Senhor? Já agradeceu ao Senhor? Você sabe orar, meu irmão, minha irmã? Você sabe pedir, mas você também tem que saber agradecer, porque a gratidão, ela move o coração do nosso Deus, deixa o nosso Deus mais feliz ainda. Aqui na palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, nos diz assim: mas tu... Essa palavra é para mim e para você. Quando orares, quer dizer o que, meu irmão, minha irmã?
que nós temos que orar. Nós temos que falar com o Pai. Nós temos que ter intimidade e comunhão com o nosso Deus. Luzimar, eu não sei orar, mas a palavra do Senhor nos ensina a orar. Jesus ensinou os seus discípulos a orar o Pai Nosso. Ore o Pai Nosso, meu irmão, minha irmã, é a oração perfeita. Não tem oração mais perfeita. E aí o Espírito Santo vai trabalhando em você, vai trazendo as palavras e você vai falando com o Pai. Começa logo agradecendo, agradece pelo dia, agradece pela vida, agradece principalmente por Ele, a presença dEle, a misericórdia dEle, a fidelidade dEle, a bondade dEle. Sempre comece sendo grata, depois peça perdão pelos pecados, aquilo que você fez, que você cometeu, que desagradou a Deus e até os ancestrais. Coisas que eles fizeram que nós não sabemos, mas que isso traz um grande prejuízo, chamado maldição hereditária, e que o nosso Deus quebre toda maldição hereditária, porque nós não vamos pagar por aquilo que nós não fizemos, que não temos culpa, mas que o nosso Deus sabe de todas as coisas. E depois você faz a sua petição e agradece ao Senhor, crendo que já recebeu, porque Ele é poderoso e se for da vontade dEle, se Ele vê que é bom para você, Ele vai te entregar, porque tem coisas que nós pedimos que o nosso Deus sabe que não é bom e Ele não nos entrega, e você não deve murmurar, você deve agradecer, porque até no não o Senhor cuida de nós. Ele quer o melhor para nós e é claro que Ele não vai nos deixar perecer. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala em secreto com o teu Pai, que Ele que te vê no secreto te recompensará. Fala com o teu Pai. A oração, meu irmão, minha irmã, ela é bem clara, ela é definida para quem nós devemos orar, a quem nós devemos buscar, a quem nós devemos pedir, a quem nós devemos agradecer. Está dizendo, ora ao teu Pai. Quem é o nosso Pai? Quem é o Todo-Poderoso? Quem é o Criador dos céus e da terra e tudo que nela há? Que é o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai. A palavra diz, ora ao teu Pai. Não está mandando você orar mais ninguém, somente o teu Pai. Porque o nosso Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não precisa de intermediadores. Ele não precisa que você peça ninguém. Somente o Espírito Santo que Ele mandou. E Ele é o intercessor. Ele é o intermediador. Ele faz a ligação nossa com o Pai. Você pode falar, pedir ao Espírito Santo para lhe ensinar. Mas você ora pedindo ao Pai. A oração é para o Pai. Porque o Pai que nos vê, Ele que nos responde. Você vê, meu irmão, minha irmã, que até Jesus, Ele orava sempre para o Pai. Ele sempre falava com o Pai. Tudo que você for buscar na Bíblia, você só vai ver Jesus falando com o Pai. Porque Ele veio a mandado do Pai. E é o Pai que é poderoso. E é o Pai que faz. O Pai dá ordem aos anjos. O Pai usa os homens. O Pai faz o que lhe apraz. Mas é o Pai, o nosso Deus. Somente a Ele adorarás. Somente a Ele se prostrarás. E somente a Ele você vai pedir e receber. Glória a Deus. Aleluia.